A inclusão escolar, dissonâncias entre teoria e prática, foi o tema da aula passada. A professora Solange nos falou sobre a importância da inclusão educacional e seu modelo de atendimento. As políticas de inclusão estão pautadas em ideais de justiça e igualdade, do direito de acesso a todos à educação, sem nenhuma discriminação e proporcionando a integração de todos à sua comunidade. Observamos qual é a realidade da inclusão. As políticas de inclusão, apesar de garantidas por lei, ainda não se concretizaram da forma desejada na prática. O que se percebe ainda é uma grande dissonância entre o que a teoria diz e o que se percebe no dia a dia. Conhecemos alguns problemas estruturais. É preciso atacar rapidamente tanto os problemas estruturais quanto aqueles causados pelas peculiaridades dos alunos. É preciso que se façam, então, todas as adaptações necessárias para que a filosofia da inclusão se concretize. Uma boa aula. É com muito prazer que hoje venho aqui discutir com vocês o tema da nossa aula. Necessidades educativas especiais, ainda um dilema para o professor? Antes de dar a resposta ou começarmos a tecer nossos comentários sobre esse assunto, eu vou dizer a vocês que meu nome é Sueli Rosa, tenho mais de 30 anos de experiência de magistério público e privado, com larga experiência também a nível de micro e macrosistema, quer a nível de ensino fundamental, médio ou ensino superior. Nesse sentido, tive a oportunidade ao longo da minha carreira profissional de também trabalhar muito com crianças que necessitam de uma inclusão séria, que são hoje denominados necessidades educativas especiais. O que, na verdade, esse termo quer dizer? São as crianças que apresentam múltiplas deficiências, quer física, quer motora, quer de aprendizagem, e isso legalmente está registrado no parecer 17, que vocês, inclusive, já tiveram oportunidade de discuti-lo. Ele é um parecer que normatiza, define quem são os portadores de necessidades educativas especiais. Há ainda uma polêmica que nos chama a atenção para esse uso da palavra educativa. Será mesmo necessário esse termo? Por que não entendermos necessidades educacionais? Temos que ter clareza que a escola é um local onde as crianças, com deficiência ou não, vão buscar o conceito educacional. Educativo acaba tendo aquele apelo de negligência, de suplência, de atendimento à deficiência. Dentro dessa polêmica, a gente tem que determinar que é muito fácil a gente hoje ter essa nomenclatura, porque ela acabou erradicando aquelas que vieram sendo construídas historicamente, que já rotulavam a criança. Subnormal, deficiente, excepcional, superdotado e outros mais. Isso faz com que acabemos com a rotulação, porque englobamos tudo em alunos portadores de necessidades educativas especiais. É muito bom que nós, profissionais da educação, comecemos a discutir um pouco o que são alunos portadores de necessidades educativas especiais. Por que é muito importante? Porque somos nós, profissionais da educação, que os recebemos na nossa sala de aula. É bem verdade
que não temos formação adequada para diagnosticar nem para clinicar. Mas também não é isso que nós queremos da escola. Na escola, nós precisamos conhecer a doença, precisamos saber os limites de cada um, para que sejamos capazes de propor atividades que oportunizem essas crianças a desenvolver na vida social. Porém, é preciso que cada um de nós assumamos a nossa responsabilidade. A escola precisa parar para estudar, precisa parar para discutir como se organiza para atender essa criança. E precisa que os professores também tenham tempo de fazer um planejamento, um projeto político-pedagógico que dê conta do trabalho com crianças portadoras de necessidades educativas especiais. Nem todas seguirão o mesmo norte. Cada uma delas há de ter a sua especialidade, a sua especificidade, e isso tem que ser diagnosticado pela equipe médica, pelos psicólogos, pelos terapeutas. Os profissionais da educação têm a responsabilidade apenas educacional. Isso tem que ficar claro para que nós não tenhamos ninguém se arvorando em diagnosticar doenças. Nesse sentido, nós trouxemos para a nossa aula hoje um quadro que vai nos mostrar quais são as principais características e o que nós, profissionais da educação, podemos identificar para que façamos encaminhamentos adequados como forma de prevenção ou de aconselhamento à família que procure um determinado profissional. Vamos acompanhar, então, esse quadro que tem este objetivo de identificação de problemas que nos chegam cotidianamente à escola, para que nós possamos ter clareza de como trabalhar pedagogicamente com essas crianças. Detalhando, então, as necessidades educativas especiais, vejamos. Deficiência mental. Funcionamento intelectual geral situa-se significativamente abaixo da média. Existem os testes em que a média tem que ser superior a 50% de testagem efetiva. Tudo que ficar abaixo é chamado de abaixo da média. Isso ainda significa que ele tem comprometido 2 ou mais áreas de conduta adaptativa ou da capacidade para responder de forma adequada às demandas da sociedade. Isso significa dizer que essas crianças têm etapas diferenciadas a nível do que vão trazer para a escola. Ele pode ser um doente mental treinável ou não. Nós hoje nem vamos falar muito do doente mental, porque nós temos neste módulo uma aula específica de como trabalhar com esse aluno doente mental. Isso significa que, tendo clareza que ele tem um comprometimento na área, nós precisamos ser informados a que nível está esta deficiência, para que nós saibamos o que vamos cobrar. Não adianta nós cobrarmos o que ele não tem capacidade de desenvolver. Mas quem vai te dizer qual é a capacidade possível é o diagnóstico médico. Para isso, tem que haver um perfeito contato entre escola, família e clínica, para que a gente seja orientada em que atividades oportunizar para o desenvolvimento dessa criança. Então, agora nós vamos observar a deficiência física sensorial visual, aonde nós vamos encontrar uma redução ou perda total da capacidade de ver com o melhor olho. E mesmo após a melhor correção óptica, manifesta-se como cegueira ou visão reduzida. Essa é uma outra questão em que nós vamos ter que ser informados pela clínica. Qual é o grau de perda desta visão? Porque ela pode ser parcial ou ela pode ser
total. Ela pode ser leve, ela pode ser grave, ela pode ser profunda. O tratamento vai depender das posses da família. Ele vai precisar de todo um trabalho de articulação terapêutica, com lentes, com pranchas, com aumento. E uma coisa que nós precisamos saber, que também há amparo legal, que nós profissionais que estamos em regência de turma, temos o direito de solicitar um profissional específico da área da deficiência para nos orientar no planejamento. Não pensem vocês que a responsabilidade é só nossa. Precisamos cobrar das autoridades que cumprem o seu papel, sabendo que cada um de nós não detém formação específica para definir e decidir caminhos sozinhos. Os responsáveis têm que assumir sua parcela de responsabilidade. E nós temos que exigir um profissional itinerante que venha nos acompanhar, venha nos subsidiar e venha nos ajudar a avaliar. Vejamos agora, então, a deficiência física sensorial auditiva, onde a perda total ou parcial, congênita porque nasce já, ou adquirida, da capacidade de compreender a fala por intermédio do ouvido e manifesta-se como surdez leve, moderada ou como surdez severa, profunda. A questão da surdez também ela é medida em decibéis, né? Há todo um material específico, clínico, que se chama exame audiométrico, que vai te indicar se ele atinge a uma perda de 40 decibéis até 70, eles consideram uma perda leve. Ele consegue ter uma percepção auditiva, desde que alguns cuidados da fala de quem emite sejam bastante precisos. Às vezes a gente até aconselha a criança que tem a perda da audição leve, que se sente próximo à parede, porque está comprovado que o som ecoa e isso ajuda na ressonância acústica dessa criança. No entanto, se a perda dos decibéis marcarem entre 70 e 90, ela já não é leve, ela já é moderada e ela já necessita de muitos cuidados e muita atenção de quem produz a fala para aquela criança, a fim de que haja nitidez da linguística. Infelizmente, se vai acima dos 70, dos 90 decibéis, é uma perda muito severa, em que ele vai precisar de aparelhos, né, de amplificadores, de aparelhos auditivos, e aí quem vai fazer o encaminhamento disso é o clínico que tiver à frente do tratamento dele. É um tratamento que não é barato, é um tratamento que requer possibilidades financeiras e dependerá, em primeira mão, sempre das condições socioeconômicas daquela família. No entanto, podemos ver alguns encaminhamentos através de serviços públicos, mas é sempre a cargo da família a responsabilidade do tratamento e não da escola. A escola apenas percebe, a escola recebe ou a escola encaminha. A deficiência motora, que é bastante o número de crianças que nos chegam com essas dificuldades. Vejamos o que é definível para se entender como criança portadora de necessidade especial na área da deficiência motora. Constitui-se uma variedade de condições que afetam as pessoas, comprometendo-lhes a mobilidade, a coordenação motora geral ou a fala, em virtude de lesões neurológicas
neuromusculares e ortopédicas, ou malformações congênitas ou adquiridas, amputações, poliomielites, entre outras doenças. A questão da perda, né, da coordenação motora se dá por várias situações, adquiridas ou já vem por má formação de feto, por doenças maternas, etc. O que hoje nós temos de clareza é que nós temos aqueles que permitem se locomover com a ajuda de aparelhos, temos até aqueles casos das crianças que têm total impossibilidade de ir à escola porque tem uma paralisia completa, mas isso não significa que ele não tem o direito à educação. Para isso, há a requisição de um professor itinerante que assume a responsabilidade de trabalhar com ele as questões pedagógicas. No entanto, os alunos que conseguem chegar à escola são aqueles que têm a perda da coordenação de um dos membros. E aí a gente diz que ele tem uma monoplegia. Há aqueles que têm uma parte do corpo, que são os portadores de hemiplegia. E temos aqueles que têm a paralisia da cintura para baixo, que é a paraplegia. E temos ainda os que têm a paralisação do pescoço para baixo, ou seja, sem movimento de pernas e braços. E temos ainda os de amputação. Isso não significa que ele não possa ir à escola, ele pode ir à escola. Ele vai ter que ter uma forma de locomoção diferenciada e a escola tem que estar preparada. É lógico que a turma dessa criança não poderá ser no terceiro andar da escola. É lógico que não deverá ter, para chegar à turma, escadas. Porque quem é que anda com uma cadeira de roda subindo escada? Quem é que tem força para carregar uma criança, dependendo da idade, não sei quantos degraus acima ou depois quantos degraus abaixo? Na hora de banheiro, na hora de merenda, tudo isso a escola tem que discutir. E é nesse aspecto que eu acho que a escola tem perdido tempo. Por quê? Não pode impedir a matrícula da criança e o professor, muitas vezes, não tem como trabalhar com essa criança, porque também não tem nem recursos necessários para este desenvolvimento. A escola precisa parar e pensar. Não basta dizer que está incluindo, não basta haver legislação que garanta a inclusão dele na escola. O que precisamos é ter consciência que estamos efetivamente oportunizando pedagogicamente o crescimento dessas crianças. Vamos dar um intervalo, vamos refrescar nossa cabeça, vamos pensar um pouco sobre isso que estamos falando até agora e daqui a pouco nós estamos de volta. Bom, esperando que todo mundo tenha aproveitado bem esse momento de descanso, de me ouvir, e que tenha já feito as primeiras reflexões, vamos ver um outro caso, que hoje é um mito na educação, que são os portadores de paralisia cerebral. Eu não vou fazer um detalhamento grande desses portadores, porque nós vamos ter o privilégio de ter uma aula específica para eles. Mas eu vou dizer a vocês que a paralisia cerebral, ela é provocada pela modificação do tônus muscular. Isso significa que ele acarreta muitas deficiências, muitas dificuldades, e merece que nós tratemos com atenção a paralisia cerebral em uma aula específica. Então, continuando, nós vamos ver os alunos
que apresentam múltiplas deficiências. São associação na mesma pessoa de duas ou mais deficiências, que podem ser a mental, auditiva ou física, com comprometimentos que determinam atrasos no desenvolvimento global e na capacidade de adaptação. Se nós já vimos, né, que a criança que é afetada por uma determinada situação de necessidade especial, imagina a dificuldade que se torna quando ela consegue apresentar mais de uma deficiência. Por isso chamamos de múltipla. Nesses casos, inclusive, dependendo da gravidade, né, do acoplamento dessas doenças, a criança precisará ter o seu currículo adaptado. E a educação especial, no parâmetro curricular, inclusive indica sugestões de atividades adequando o currículo normal para crianças portadoras de algumas deficiências sejam capazes de desenvolver os seus potenciais. Há também, neste módulo, uma aula específica sobre adequação curricular, porque algumas crianças necessitarão dessas adequações. Não é possível nós pensarmos que a criança apresente algumas anomalias e que o currículo não tenha que ser adaptado. Se ele não for adaptado, a criança não terá oportunidade de aprender. Seguindo adiante, vamos ver agora o quadro de condutas típicas de síndrome, quadros psicológicos, neurológicos e psiquiátricos, informando de antemão que condutas típicas, por serem bastante específicas em termos de recebimento de criança nas escolas, nós vamos trabalhar também uma aula em separado. Mas vamos definir. Essas condutas englobam manifestações típicas de portadores de síndromes, como o autismo e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos, como as psicoses, que acarretam atrasos no desenvolvimento e prejuízos no relacionamento social, em grau que requeira atendimento educacional especializado. Vocês vejam como é complexo um diagnóstico de condutas típicas. Como é difícil para nós profissionais da educação identificarmos as diferenças e as possibilidades de quem tem esta ou aquela síndrome. Para isso, mais uma vez, eu chamo a atenção de todos nós. Não há necessidade de que você se preocupe com o diagnóstico, mas não abra mão da possibilidade de receber ajuda profissional competente para o desenvolvimento do trabalho, para você conseguir elaborar questões que sejam possíveis de ser executados pelo seu alunado. A nossa lembrança eterna é que o nosso compromisso é com o desenvolvimento linguístico, de conhecimento, social da criança que chega à escola. Esse é o compromisso da educação. Disto, nós não podemos abrir mão, mas a diagnose tem que vir do médico que atende a criança. Não é possível as pessoas que atendam crianças portadoras dessas deficiências, onde muitas tomam medicações fortes, não digam para nós como deve ser o melhor tratamento em prol do desenvolvimento daquela criança. Fechando o nosso quadro hoje, nós vamos falar das altas habilidades, que também teremos aula específica, porque são tantos mitos criados no processo histórico educacional, quanto aos antigos superdotados, hoje conhecidos com altas habilidades, superdotação, que nós vamos ter que, neste módulo, que trata justamente dos princípios e métodos
da inclusão / educação especial, gastar o nosso tempo em discutir essas altas habilidades. O que é a superdotação, na verdade? Que mitos criamos na educação ao longo deste processo educacional e como é que nós vamos nos sair deste emaranhado criados por nós mesmos. Então, nas altas habilidades, em que a gente sabe que o indivíduo tem uma facilidade de aprender, de dominar rapidamente os conceitos, os procedimentos e as atitudes. Este grupo é formado por indivíduos que apresentam desempenho muito acima da média e uma potencialidade muito elevada em aspectos isolados ou combinados. São pessoas que conseguem superar em tempo o raciocínio lógico dos demais meninos da sua própria idade. Mas isso não significa que não tenhamos problema com a conduta. Por isso, vamos destinar uma discussão específica em aula futura. Vamos chamar a atenção, porque até agora nós vimos as síndromes, as doenças, as deficiências, com algumas características, como elas se manifestam. Bom, nós vamos ver agora as principais deficiências causadoras de necessidades especiais. Eu quero chamar a atenção para vocês, porque isso nos compete. A nossa observação diária dos nossos alunos nos dão a possibilidade de perceber, em tempo recorde, se ele tem ou não uma deficiência sendo apresentada. Vamos ver a deficiência física, que é fácil, todos nós podemos perceber, quando uma criança tem dificuldade de coordenação, quer nas pernas, quer nos braços. Ele não tem firmeza no tônus muscular, ele cai com muita facilidade, ele entorta, a mão não consegue fazer os pensamentos, a nível de trabalhos manuscritos. Então, é fácil você perceber que a criança tem uma deficiência física eminente, provocada por medicação, provocada por doença, para nós não nos interessa. Apenas percebemos que ele não consegue ter um equilíbrio, ele não sobe escada ordenadamente. Então, a gente deve fazer imediatamente um comunicado à família que procure um médico competente que possa dar o atendimento clínico para aquela criança. Uma outra observação que é poderosa para nós é quanto ao aspecto, a deficiência visual nos traz vários indicativos do cotidiano escolar que nós podemos identificar imediatamente que ele possui essa deficiência visual. Vejamos quais são. Irritação crônica dos olhos, pálpebras avermelhadas. Criança sistematicamente coça os olhos, deixando-os inchados. Náuseas, visões enevoadas ou duplas após a leitura. A criança acaba de ler e a gente percebe porque ele também esfrega de novo os olhos, porque fica como se tivesse uma sobreimagem das letras lidas. Pestanejamento contínuo, principalmente durante a leitura. Cansa, ele não enxerga o suficientemente claro aquelas letras e ele faz esse movimento ocular como se estivesse tentando limpar a retina para facilitar a leitura. Hábito de esfregar os olhos, franzir ou contrair ao rosto ao fitar objetos distantes. É verdade. Cada um de nós que já usa óculos hoje, quando o tiramos, sabemos que se não franzirmos e às vezes franzindo, não temos uma percepção clara do objeto. Não é diferente com a criança. Inquietação, irritabilidade ou nervosismo depois de um trabalho visual mais atento ou prolongado. Ora, se cada um de nós que não enxerga uma determinada coisa, ficarmos muito tempo tentando fazer
aquela coisa, o que significa? Irritação. Irritação porque não enxergo, fico cansada e cada vez que fico nervosa, enxergo menos. Ora, colegas, se nós conseguimos observar essas situações, também devemos imediatamente comunicar à família para que proceda um tratamento adequado, um exame de vista bem feito, que às vezes simplesmente o uso do óculos resolva o problema. Às vezes ele vai precisar de um tratamento mais prolongado, mas com certeza o oftalmologista lhe dará logo uma solução em que melhore as suas condições de vistas e ele não apresente tanta irritabilidade ou que ele consiga cessar, né, aquele grau de dificuldade que ele nos apresenta. E podemos ainda perceber, né, porque ele faz uma inclinação da cabeça para um lado durante a leitura. É como se ele, de lado, ele conseguisse enxergar melhor. Cada um de nós vai criando um cacuete a fim de se safar, né, das nossas deficiências. Excesso de cautela ao andar e correr, tropeços sem causa aparente. Se ele não enxerga bem, é lógico que algumas divisões de um patamar para outro não são perceptíveis e ele sistematicamente tropeça, ele sistematicamente cai. Às vezes, até na mudança de degraus para patamares e de patamares para degraus, ele também não tem essa visibilidade bastante esclarecida, ele não percebe e aí sistematicamente ele cai e a gente ouve. Nossa, como ele cai muito, toda hora ele cai. Mas cai é um indicativo de que não está enxergando satisfatoriamente. Forte desatenção durante os trabalhos que necessitem de leitura à distância. Capacidade de leitura por período curto em relação ao que se espera da faixa de idade. Ler segurando o texto muito perto ou muito distante do rosto, ou em posição incomum, ou ainda fechar ou tapar um dos olhos. É como eu disse para vocês ainda há pouco. Cada um de nós, dentro das nossas deficiências, nós procuramos um jeito de nos adequar da melhor forma possível, a fim de cumprirmos as etapas que nos são cobradas. Mas essas causas são perfeitamente identificadas e você, professor, regente da turma, tem toda a facilidade de ser um bom encaminhador precoce para que ele tenha esse atendimento imediato. Quanto mais cedo, melhor é o tratamento, melhor são os resultados. Vamos adiante e vamos ver que também para os deficientes auditivos há observações possíveis e cotidianas de uma sala de aula. Vamos ver. A criança demora a falar e as primeiras palavras aparecem tarde, por volta de 3 a 4 anos. Não atendimento ao ser chamado em voz normal. Se lembra que há crianças que a gente diz assim, ele só me escuta se eu gritar. Então, esse é um sintoma que você precisa estar atenta. A apresentação de excesso de comunicação gestual, hábito de virar a cabeça para ouvir melhor, a apresentação de tom de voz extremamente alto ou baixo, quer dizer, os dois extremos do tom da voz que a criança te responde. Se ele grita muito ou se ele fala muito baixinho, também são indicativos de que ele não tem uma audição satisfatória. E, pelo que eu falei anteriormente, ele a se virar de lado significa que ele deve ter uma melhor audição de um dos ouvidos. E ele, logicamente, tenta buscar a forma melhor para ouvir o que está sendo dito a ele. Direção constante do olhar para os lábios de quem fala e não para os olhos. Troca ou omissão de fonemas na fala e na escrita. Aliás, essa troca é contundente, não dá para a gente não parar para perceber, porque ele troca sempre as homorgânicas, PB, TD, FV,
é uma dificuldade. Ele não consegue ter uma operação auditiva capaz de fazer a distinção. E para isso, encaminhamento urgente, rápido, com certeza a superação é mais rápida. Quanto mais distante, quanto mais idade o aluno começa a ter, mais dificuldade depois também é o tratamento. Hoje nós vamos ver ainda a questão da deficiência mental, mas vou ficar apenas na definição, porque já disse a vocês que ela é merecedora de uma aula específica. O funcionamento do intelectual gera significativamente abaixo da média, oriundo do período de desenvolvimento. Porque eu já disse a vocês que toda criança afetada mentalmente por algum problema, ele tem possibilidades de serem enquadrados apenas para convívio social e atividades de rotina para o seu dia a dia, como ele pode responder a questões mais complexas da linguística, do ler e do escrever, dependendo do grau que ele tenha de deficiência mental. Finalizando a nossa aula de hoje, eu quero deixar claro um aspecto que é fundamental, o que eu acho que repeti inúmeras vezes no decorrer da aula. Nós, profissionais da educação, temos a responsabilidade educacional. E isso tem que ficar claro, isso nós temos que ter em mente e não nos esquecermos de nossa responsabilidade. Todas as vezes que tivermos dificuldade em atender uma criança que apresente necessidade educativa especial, precisamos procurar a quem tem a responsabilidade da diagnose, que não é nossa, mas também sabemos que de posse dessa diagnose, temos ainda a possibilidade de solicitar profissional competente que nos auxilie na elaboração de um currículo adequado àquela deficiência, que nos auxilie a determinar qual é o melhor planejamento, qual é a melhor atividade que proporcione à criança o seu desenvolvimento global. Para isso, existe a escola. Esta é a nossa responsabilidade. Finalizando, vou dar a vocês algumas dicas de estudos. A nossa dica de hoje, então, fica no trabalhinho. Levante todas as situações que você vive no seu cotidiano escolar com crianças portadoras de necessidades educativas especiais. Converse com seus colegas de turma, troquem informações, troquem as ações que têm sido desenvolvidas por cada um, e com certeza será muito enriquecedor para o seu trabalho diário, para o nosso trabalho cotidiano e, com certeza, você chegará a soluções que você não esperava. Finalizando, quero agradecer de estar aqui com vocês, discutindo este momento importante da inclusão, que nos deu a oportunidade de revermos características que convivemos e que muitas vezes não identificamos, mas é sempre um prazer discutirmos possibilidades educacionais para um mundo melhor. Obrigada. Na aula de hoje, revisamos o que são as necessidades educativas especiais. São portadores de alguma deficiência em uma das áreas sensoriais motoras que necessitam de atendimento especial. Observamos um detalhamento destas necessidades. Elas são detalhadas porque precisamos, de posse deste conhecimento, organizar o nosso planejamento curricular. Sem eles, não há oportunidades reais para quem tem a dificuldade.
E vimos as especificidades das principais deficiências causadoras das necessidades especiais. Elas são muito importantes, porque nos ajudam a identificar e nos ajudam a informar a família a necessidade urgente de procurar o clínico específico. Quanto mais cedo, já disse, mais rápido é o tratamento. Até a próxima aula.